E aí pessoal, tudo bem? Então vamos seguir com mais uma aula de aquarela. Dessa vez o tema é uma joaninha. Bom, inicialmente a gente está molhando aqui o papel, né, com água. Se vocês observarem, eu estou usando um pincel já com reservatório de água. Ele é muito legal, é um pincel chato esse que eu estou usando, mas tem vários formatos. Tem chato mais fino, um pouco mais grosso, e tenho também outras medidas de pincel fino. Caso vocês se interessem em adquirir um pincel igual a esse, na nossa loja virtual nós temos lá algumas unidades disponíveis, tá bom? Bom, então a gente está preparando aqui a cor para fazer o fundo. Eu peguei um pouco de verde, um pouquinho de branco, com um pouquinho de ocre. O legal desse pincel é que não preciso ficar molhando ele toda hora num reservatório, num recipiente de água, né? Como ele mesmo já tem a água embutida dentro dele, a gente só vai buscar a tinta. No máximo passar o pincel num reservatório com água para limpar só, mas para buscar água limpa não há necessidade. Essa é a grande vantagem dele. Bom, vamos contornando então com essa cor aí em volta do desenho, do esboço que foi feito. Eu vou disponibilizar a imagem do desenho aí na tela para vocês poderem visualizar e acompanhar, para servir de referência, tá bom? Pegando sempre tinta quando necessário para completar o contorno. Em toda a extensão do desenho, deixando em branco só aonde nós vamos pintar com outras cores. Preparando agora um tom mais escuro do verde, um pouquinho de marrom junto, apertando o pincel para sair a água, dando pequenas pinceladas, ó. Eu vou unificando junto com a cor clara o tom mais escuro, buscando deixar um efeito de mistura entre uma cor e outra, mesclando bem uma com a outra, porque esse fundo na verdade ele vai representar o fundo da mata, onde se encontra a planta que a joaninha se encontra em cima dela. Pegando mais tinta quando necessário. Lembrando que nessa fase da pintura eu estou usando agora um pincel mais fino, mas que também tem reservatório de água. Esse daqui tem a ponta arredondada e fina, para que eu possa atingir os detalhes. Os detalhes do fundo, contornando o desenho. O pincel chato, ele serviu mais para abranger áreas maiores, né, para acelerar o processo da pintura. Com esse pincel mais fininho a gente faz os detalhes do fundo. Pegando um pouco de tom mais escuro, mesclando com o fundo mais claro. Voltei a pegar o pincel chato maior para jogar um pouquinho mais do tom mais escuro, fazer um efeito aí no fundo de vegetação.
Voltei a pegar um pincel mais fino, trabalhando o vermelho. E vamos começar a fazer o fundo da joaninha. Com o pincel mais fino fica mais fácil de trabalhar os detalhes, né? Então a gente vai fazendo com cautela. Eu vou apertando levemente o corpo do pincel para que a água vai saindo junto com a tinta. No dia a dia, conforme vocês forem usando esse tipo de pincel, vai dar para se perceber a necessidade de quando se vai mais água, menos água, só usando mesmo. Explicando aqui vai ficar um pouco difícil passar esse tipo de experiência, só usando ele. Deixei o meio, né, da joaninha com menos tinta, mais branco, porque ali é onde rescinde a luz, né? E vou escurecendo com o vermelho nas bordas, ó, da asinha da joaninha. Agora com um pouco de azul. Vou trabalhar a flor dessa plantinha onde a joaninha se encontra. Vou pintar as pétalas, né? Depois a gente vai colocando mais tons aí para fazer o acabamento. Inicialmente eu peguei um tom de azul que eu achei que estava bom e vou aplicando. Como aí são mais detalhes, né? Eu estou usando o pincel com a ponta fina. Deixando o miolo da flor sem tinta, né, em branco. Sempre seguindo a referência, né? Observando bem as cores que eu estou pegando aí na paleta, né? Não há tanta necessidade de narrar em detalhes tudo, porque vocês observando, acompanhando no vídeo é possível verificar, fica mais fácil. Então com o pincel fino, trabalhando os detalhes. Sempre olhando a referência, buscando seguir como está na foto. Na aquarela, a gente começa sempre pelos tons mais claros
né, com aguada, o pincel com mais água, né, e depois a gente vai escurecendo para trabalhar os detalhes. Diferente de como a gente costuma fazer na pintura a óleo, que é o contrário. Começa pelos tons escuros, depois é que você vai trabalhando os tons mais claros. A aquarela é o contrário. A gente tem que iniciar pelos mais claros. Se nós começássemos aí pelo tom escuro, você não ia conseguir atingir a luminosidade na aquarela. Por isso que é do claro para o escuro. Pintando aí os detalhes do caule. Sempre se orientando pela referência, né? Como esse vídeo é um vídeo mais simples, com uma câmera só, eu não consigo dar o zoom como se eu tivesse com duas câmeras. Para facilitar também, para que não ficasse muito prolongado, eu acelerei um pouco o vídeo, para não ficar aquela coisa cansativa, maçante, né? Mas eu deixei numa velocidade que fica fácil o entendimento aí de como está sendo feito o processo da pintura, tá bom? Aí depois, se vocês puderem deixar nos comentários se tá bom dessa forma, o que vocês acham nesse estilo de vídeo, pra gente poder ou manter ou melhorar até, se for possível. Vocês vão me orientando aí, eu agradeço bastante. Outra coisa, eu não estou mais cobrando as aulas que eu tenho feito. Estou disponibilizando todas gratuitamente aqui no YouTube, no Facebook. Então, para ajudar a gente no desenvolvimento das aulas, se vocês puderem, sempre quando possível, né, acessar a nossa loja virtual e adquirir produtos com a gente, isso vai ajudar bastante para que a gente consiga se manter aqui com as aulas e ajudar o máximo de pessoas possível. Ó, estou colocando os tons mais escuros nos detalhes ali na ponta da planta. Como eu disse, a gente começou por tons mais claros e agora vai trabalhando os detalhes nos tons mais escuros. Percebe como com esse pincel a gente só vai buscando tinta sem precisar ficar buscando água, como ele se torna prático, como ele é bem mais útil do que um pincel tradicional. Essa invenção foi excelente, por isso que eu fiz questão de ter esse tipo de pincel lá na nossa loja virtual. Nós temos pincéis tradicionais também, tá? Com pelo de Marta, pincel macio, que são ótimos também para aquarela. Caso você queira continuar usando os pincéis tradicionais, nós temos lá. Inclusive aquarela também, tinta de aquarela, a gente também tem para venda. Trabalhando os detalhes. Peguei um pouco aí de branco. Tem artista que eu vejo aí pela internet, né, que não usa muito branco.
Mas é como eu falo, se os fabricantes disponibilizam o branco pra gente, por que não usar, não é? Eu gosto muito dos efeitos na possibilidade de usar essa cor, então eu uso mesmo. O importante é o resultado final. Como a gente vai trabalhando os detalhes, vai trabalhando com cores mais escuras, ó. E aos poucos o desenho ele vai aparecendo, ó, vai se formando. A cada pincelada vai evoluindo o nosso desenho, a nossa pintura. Pintar com aquarela é muito bom. Confesso que eu não sou um expert nessa técnica. Não faz muitos anos que eu trabalho com isso, da mesma forma como a pintura a óleo e acrílica. Mas eu tenho gostado bastante. Por isso que eu tenho feito esses vídeos buscando ajudar aquelas pessoas que estão iniciando na pintura. Trabalhando os detalhes naquele padrão, sempre do mais claro para depois ir para o escuro. Buscando sempre se orientar pela referência, que aí não tem como errar. Trabalhando os tons mais escuros. Fazendo sempre tudo bem devagar, se orientando com a referência, vendo aonde precisa de mais tinta, trabalhar os detalhes. E vamos completar a joaninha agora. Sempre com um pincel fino, para ajudar nos detalhes, né? Quando eu pintei a cabecinha da joaninha, eu deixei um pedacinho em branco, pois ali é o brilho, né, da luz. Ó, a cor preta mesmo, a gente consegue através do pincel com água atingir alguns tons diferentes. Pode ser um tom mais forte, um tom mais fraquinho. Depende da quantidade de tinta que tiver no pincel e a quantidade de água que a gente está usando. Se orientando sempre pela referência. Quando eu uso menos tinta e mais água, o tom do preto ele vem bem clarinho, bem sombreado. Trabalhando um pouco do vermelho.
mesclando com a sombra que tinha feito com preto. Repara como a gente fica bastante tempo aí na joaninha, trabalhando os detalhes, até atingir aquilo que a gente acha que é o que tá bom, né? Por isso que não pode ter pressa. Pegando mais preto, trabalhando os detalhes. Pegando mais tinta sempre quando vê que é necessário. Os detalhes da joaninha. A joaninha é um bichinho muito importante na natureza. Para quem não sabe, tem aqueles pulgões que às vezes acabam com as plantas. O filhote da joaninha, que ela deixa nas plantas, né, acaba matando esses pulgões, né, eles se alimentam disso. Por isso que a joaninha é essencial na natureza. Ela ajuda a manter um equilíbrio. Então, se você vê uma joaninha, nunca mate, deixa ela bonitinha lá, que ela vai manter o equilíbrio. Trabalhando os detalhes, jogando mais sombra onde eu acho necessário. Eu vou deixando, às vezes eu vou pintando uma parte do desenho para esperar a outra secar, né? Que às vezes o que eu preciso fazer com o papel molhado já não é interessante. Para algumas coisas tem que ser com molhado, mas para algumas coisas que a gente estiver pintando é necessário já tá o papel seco. Então a gente vai de uma ponta do desenho para outra, para dar tempo disso acontecer. Então eu volto agora a fazer os detalhes da planta, para deixar a joaninha dar uma secadinha, né? Como eu estou trabalhando com uma câmera só, eu não consigo mostrar os detalhes do que eu estou fazendo, né? Ali na flor, na planta, bem onde a joaninha está apoiada. Então agora eu estou postando aí uma foto já do desenho finalizado, para vocês terem ideia do que eu realmente estou fazendo. Nos próximos vídeos talvez eu vá fazer com 2 câmeras pelo menos, para a gente poder dar uma focada nos detalhes. Mas como essa aula já estava pronta com apenas uma câmera, a gente está finalizando a edição dessa forma mesmo. Espero que ajude de alguma forma. Gostaria que vocês comentassem, tá? Eu tenho observado os meus vídeos, tá tendo pouco comentário. As pessoas visualizam, mas não estão comentando. Porque às vezes com o comentário de vocês, isso ajuda a gente a evoluir aqui nos vídeos, tá? Pode falar, olha, Wagner, eu acho que de tal forma não é muito bom, se você fizesse assim ou assado, ou se está bom para a gente continuar mantendo.
Ó, aí na joaninha, como já estava mais seco, eu reforcei um pouco com o vermelho, né? Que ajuda a dar mais profundidade, ó. Quando você trabalha luz e sombra, você cria volume no desenho. É exatamente isso que eu estou querendo fazer. Além de dar mais vida, né? Que a aquarela ela tem uma tendência a deixar a cor meio opaca. Então nisso a gente tem que trabalhar também. Aí depende também do efeito, né? Do que você quer. Tem alguns desenhos de aquarela que é mesmo com tons mais pastéis, umas cores mais claras, né? Mas no meu caso eu estou querendo deixar a joaninha mais destacada mesmo. Aos poucos o desenho vai se completando e a gente vai se aproximando da finalização, né? Eu limpei o pincel. Por que eu limpei o pincel? Lembra do branco? Como o desenho já está seco e nós temos a tinta branca disponível para uso, eu estou fazendo a luminosidade da planta, ó. O papel está seco, então ele aceita a cor branca por cima. Mas isso a gente só vai conseguir se a tinta estiver realmente seca, aquela tinta que já foi pintada, né? E para trabalhar o branco também é interessante não pegar a água do pincel. Você trabalha mais a tinta mesmo. Eu vou limpando o pincel conforme eu acho necessário, né? Porque às vezes vai sujando por conta das outras tintas, ó. Eu vou pegando o branco e vou colocando, trabalhando as luzes. Todo esse processo da pintura da joaninha com as plantas, eu usei o pincel com a ponta fina para trabalhar bem os detalhes. E eu gosto bastante do efeito da luz usando branco, viu? Até me pergunto por que tem tanto artista com os vídeos na internet, aí no YouTube, que não chegam a usar o branco. São técnicas, né? Cada um usa a sua. Uma coisa que eu também não falei, mas como já tinha dito em outras aulas, eu acabei não me preocupando. Mas vai que você está assistindo essa aula pela primeira vez, né? Uma aula de aquarela. Eu estou usando papel Canson para aquarela. Se eu não me engano, acho que é de 300 gramas. Eu fixei o papel na minha prancha de desenho. Pode ser em qualquer superfície, tá? Que tiver limpa. Eu fixei com fita crepe. Por que a gente faz isso? Porque quando você umedece o papel, está pintando, o papel ele tem uma tendência a dobrar, enrugar, né? Ficar curvo. Dessa forma, você mantém o papel fixo na mesa. E também, quando você coloca a fita crepe, você não vai pintar naquela parte do papel onde está fixado. E depois que a gente tira essa fita crepe, fica uma espécie de moldura branca em torno do desenho. Isso dá um acabamento muito legal também. Então a gente está aí trabalhando os detalhes finais da nossa joaninha. Se você gosta desses vídeos que eu vou colocando no ar, ajuda compartilhando. Compartilha no seu Facebook, Instagram, posta o link no WhatsApp. Dessa forma ajuda a propagar o vídeo, né? Mais pessoas podendo assistir. E se você for comprar algum material, dá uma pesquisada lá no nosso site, nossa loja virtual, www.loja.pinturaedesenho.com.br.
Tá a legenda aí, para facilitar o acesso. Ó, pegando mais luz, colocando na flor. Sempre seguindo a referência. Essa que está aí na tela. Gosto muito de aquarela. Como você também está aqui assistindo, sei que você também gosta. O mundo precisa de muita arte mesmo, muita coisa bonita. Não vamos deixar adormecer o artista que se encontra em você, tá? A melhor forma de você avançar, evoluir na sua pintura é fazendo muitas pinturas, muitos desenhos. Então agora, com o desenho finalizado, você assina a sua obra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se possível, o vídeo. Isso me ajuda bastante. Se precisar comprar algum material de aquarela, de pintura a óleo, desenho, nanquim, nós temos alguns materiais na nossa loja virtual. Se inscrevam em nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho esse desenho, essa pintura, para a gente postar aí no YouTube e ajudar o máximo de pessoas possíveis que estão aí iniciando na aquarela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.